São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: um homem tinha feito um grande jantar para o qual tinha convidado muitos. À hora do jantar mandou um servo a dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava pronto. Todos, porém, a uma se começaram a escusar. Um primeiro disse-lhe: comprei uma quinta e tenho que ir vê-la, peço-te que me des por dispensado. Um segundo disse: comprei 5 juntas de bois e devo experimentá-los, peço-te que me des por dispensado. Um outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. O dono da casa, então irritado, disse ao servo: vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade e traz-me cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandaste, mas ainda há lugar. Em vista disto, disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e às inhagas e obriga as pessoas a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo que nenhum dos que foram convidados há de provar o meu jantar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde o batismo recebemos o convite para o grande banquete chamado vida eterna, que pode começar a qualquer momento. É preciso estar preparados. Desde o batismo, cada um de nós foi particularmente, privilegiadamente escolhido para tomar parte nesta realidade maravilhosa que é ilustrada como um banquete, uma grande festa, chamada vida eterna. De modo que, para nós, a realidade contida no convite pode começar a qualquer momento. Devemos estar permanentemente preparados. Não nos iludir como vivem iludidos os homens do nosso tempo miserável, achando que têm garantias de sobra para si, jurando e prometendo para si o que não podem jurar nem prometer. Uma vida longa e segura. Longa e segura. Quem tem garantias disso? Quem sabe disso? E, no entanto, aceitamos, ouvimos essa mentira e a repetimos para nós mesmos. O Evangelho nos recorda de que muitos foram chamados para a vida eterna, muitos foram chamados para caminhar com Cristo, poucos escolhidos depois para a vida eterna. É preciso vigiar constantemente, porque estas realidades que nos são anunciadas, estas realidades nas quais cremos, estas realidades prometidas pelo Filho de Deus, podem começar a se realizar para nós a qualquer momento. O Nosso Senhor diz que os que forem dignos de entrar ouvirão a seguinte expressão: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Fiel porque não se apoderou de nada, nem dilapidou os bens do Senhor. Servo é um administrador a quem o pater familias, o pai de família, o chefe da família, da casa, confia os seus bens.
Por que é fiel? Porque não se apoderou, não tratou como se fosse propriedade sua exclusiva, nem dilapidou o patrimônio do seu Senhor. Chama também de prudente, porque soube administrar como devia o que lhe fora confiado. É importante lembrar que decidimos agora, como é que quando, em que condições se decide a eternidade? Ela é decidida agora no tempo. E ela é decidida, resolvida e confirmada na medida em que orientamos, em que temos esta orientação sobrenatural de nossas vidas, ou seja, quando realizamos tudo o que temos que realizar, não importa o que, em ordem à vida eterna. Quando o principal motivo que temos para agir ou não agir, conforme o caso, é sempre segundo a utilidade ou não da vida eterna. O que serve ou não, o que conta ou não, o que vale ou não para o céu. É esse sempre o critério do católico fiel, esclarecido, devoto. Um critério sobrenatural que nos ajuda a entender que estamos administrando coisas das quais vamos prestar conta, senhores. O que é que está sob nossa responsabilidade? Quais são estas coisas que gostamos de chamar de nossas, das quais exibimos aí a escritura, né? A fatura, é meu, eu comprei, eu conquistei, eu ganhei, é meu. De tudo o que temos e de tudo o que dispomos e de tudo o que usufruímos, do que não vamos prestar contas, o que está... Deus fala, isso aqui você não precisa se preocupar, faz como quiser, isso é só seu. Somos administradores. Somos administradores. E os senhores sabem que é esse o movimento da vida. Já recebemos coisas que agora já nos foram tiradas. Nem sei se avaliamos, a nós que ainda esperamos mais de Deus, que Ele nos confie mais, não é? É sempre assim. Estamos esperando que Deus nos confie mais. Mas o que foi confiado, o que já foi confiado, o que fizemos disso? A quem serviu? Aqui estava, ao fim e ao cabo, estas coisas que estavam sob nossa responsabilidade, que já não estão mais, serviram a quais interesses? O que fizemos delas, nós que ainda olhamos para o céu, ávidos dos dons de Deus? A última devolução é aquela que faremos no momento da nossa morte, quando também nosso corpo será devolvido. Não ficará conosco, nossos corpos também serão devolvidos. Você não vai ficar com ele, viu, irmão? Nem com o teu corpo. A morte será a última e definitiva devolução de todas as coisas. Tempo, espaço e o próprio corpo, tudo isso vamos devolver. Por isso é preciso estar atentos a essas realidades, porque talvez, filhos, não tenhamos nos convencido do valor da vocação que recebemos do batismo. Uma vocação para o que é eterno. Se fomos chamados para o que é eterno, o que não é eterno tem razão de meio, de auxílio, de ajuda. Nós não nascemos para estas coisas que vemos e que tocamos.
Elas devem ser sempre meios auxiliares para a consecução deste fim sublime que é a glória do céu. E veja, filhos, os nossos afetos, em quantas coisas, situações e pessoas os nossos afetos estão presos ainda. Paramos naquilo. Há quantos anos ali? Numa espécie de embriaguez, numa embriaguez, numa ilusão, mentindo para nós mesmos de que afinal de contas aquilo é a vida, nascemos para aquilo, sem aquilo não podemos viver. Isso não é difícil, isso não é raro acontecer também com gente devota, que reza muito, que tem muita devoção aqui nisso e naquilo, mas que não cuida, não é? que também acha erroneamente que todo trato com Deus e as questões pertinentes a Deus e a vida cristã se resolvem do lado de fora, por práticas religiosas, por atividade religiosa externa, e não pela emenda do coração. Então, cresce como estas árvores frondosas, desenvolve um grosso tronco e uma copa grande, enquanto as formigas, os cupins, lhe roem por dentro. Não percebem. Avaliando a vida cristã pelo que é exterior, por mais uma devoção adotada, por mais um compromisso de igreja assumido, por mais um livro lido, um livro espiritual lido, não percebem o processo de degeneração interior, porque não cuidam das suas paixões, que estão aí. Aquelas mesmas que nos fizeram viver longe de Deus por tantos anos. Talvez apenas adormecidas, esperando o demônio oculto terminar o seu trabalho de convencimento, que é esse daqui. Isso, encha-se de atividade religiosa, reza muito, vai muito em igreja, lê bastante, estuda. Não se preocupe com suas paixões. Esse é o trabalho do demônio oculto. Então, enquanto a pessoa vê a árvore do lado de fora que cresce, que fica frondosa, não percebe o inseto que lhe rói por dentro. E depois uma boa ventania, e elas não faltam na nossa existência. Um bom vendaval vai mostrar que a árvore era a grande árvore era grande só de aparência, porque estava oca. O verme das paixões lhe comeu o interior. Também estas coisas que fazemos aqui, senhores, o rosário, adoração ao Santíssimo, comunhões, todas elas têm razão de meio. Tudo que temos aqui está ordenado à vida eterna. Todos estes auxílios poderosíssimos, somados a outros como mortificações, jejuns, abstinências, sacrifícios, renúncias, todas estas coisas têm razões de meio. Qual a razão disso tudo? São meios para a emenda da vida. São auxílios poderosos para corrigirmos, afinal de contas, aquela relíquia do mal que ainda jaz em nós. E quando o demônio oculto, terminou o trabalho dele de convencimento e de algum modo levou a você a certeza de que tudo se resolve do lado de fora,
pela constante adoção de novas devoções, de novas práticas religiosas, não é? Quiçá da comunhão diária. Quando ele percebeu que você parou nisso e não entendeu que estas coisas têm razão de meio, que elas servem, enfim, para corrigir e emendar a alma de seus maus hábitos, de seus vícios, de suas imperfeições, ele tem garantido de que um dia essa árvore cai, vai cair. Vai cair. Então não se trata apenas aqui, filhos, dos problemas de quem caminha longe de Deus e que abusa, de quem põe como fim as coisas da trabalho, dinheiro, negócios, relacionamentos, o conjunto da vida. Quem tem o conjunto da vida como um fim em si mesmo e não como um meio. Há um problema também entre os religiosos, entre os devotos. Que fazem agora do universo devocional um fim. Um fim. Então multiplicam comunhões, multiplicam devoções, multiplicam agregações a sociedades e associações religiosas, compram todos os livros, leem todas as publicações, vão em todas as palestras, conferências, retiros. Estão convencidos que todo o problema é o nível de prática exterior. Não entendem que todas estas coisas têm razão de meio, não de fim. E vão se convencendo de que chegaram à perfeição porque agora dão conta de missas diárias, de rosários completos, de uma leitura fluente de vários autores católicos, e não se dão conta do verme que lhes rói a alma, porque ainda não emendaram suas paixões antigas, e que como brasas serão sopradas pelo demônio oculto. Estão todas aí. O fato de não fazer mais não é garantia nenhuma de que não se fará mais. Se faz sim. Se volta ao mal. Nessa comparação, nessa metáfora meio prosaica, mas como é das escrituras, vou usar: do cão que vomita e volta a comer o vômito. Do cão que vomita e volta ao vômito. Eu gostaria de alertar os senhores, já que muitos depois que foram, como nos contou a parábola do Evangelho de hoje, muitos chamados depois, tendo perdido a consciência da grandeza do chamado que haviam recebido, foram se diluir em outras coisas, se mostraram indignos do chamado que receberam. Eu gostaria de dizer ao senhor que se pode levar uma vida religiosa do ponto de vista exterior extremamente ativa, com um processo espiritual degenerativo em estado avançado. É a árvore que cresce do lado de fora, enquanto o verme lhe rói do lado de dentro. Por isso é preciso, não é? Preciso lembrar que todas estas coisas, tudo que existe na igreja, tem razão de meio, filho, meio. É um meio para quê, padre? Para você emendar-se interiormente. Para que aconteça, ao fim e ao cabo, a sua emenda interior. Quando mortificadas as tuas paixões, curadas as tuas imperfeições, poderás enfim servir a Deus de verdade.
de verdade. Devemos prestar atenção nisso, porque não estamos muito distantes e que aconteça conosco o que aconteceu com os personagens do Evangelho que, convidados para o grande banquete, começaram a dar desculpas. Eu comprei uma fazenda, eu comprei 5 juntas de boi, eu me casei. Do que o padre está falando? Eu estou falando que remanescem em nós forças corrosivas, forças das paixões ainda não mortificadas, não penitenciadas, que de repente, com o passar do tempo, podem voltar a gritar de novo, falar mais alto que aquele primeiro chamado recebido no batismo para a vida eterna. E aí pode acontecer que aqueles que imaginavam correr atrás do céu e de Deus voltem com avidez a beber nas águas turvas do mundo. Por isso, senhor e senhora, se há uma coisa útil para um homem que quer progredir na virtude, é esse aqui: desconfiar sistematicamente de si mesmo. Padre, qual seria no meu caso a atitude mais adequada para efetivamente iniciar um processo de adiantamento, de progresso? Desconfie de você. Numa atitude parecida com de São Filipe Neri, que já adiantado na santidade, alertava Jesus no sacrário, dizendo: Jesus, cuidado comigo que eu te traio. Jesus, cuidado comigo que eu te traio. E isso não saiu da boca de um bêbado, mas de um santo. Cuidado, senhores, com as miragens e ilusões da religiosidade exterior. Elas podem servir para camuflar problemas interiores graves e grandes. Se estas coisas estão, afinal de contas, ao serviço da emenda da nossa vida, e porque temos muita coisa da qual nos emendar ainda, muita coisa, muitas paixões e imperfeições, aí sim. Isso explica também o processo, uma certa letargia de gente que, multiplicando a atividade religiosa, não avança na virtude. Não é possível que alguém comungue sempre, reze o rosário e não faça progressos espirituais, não se santifique. Pergunta a imitação de Cristo a esse respeito, de agora, aqui, do dia de hoje. Hoje é dia 23 de junho de 2019. De agora até o dia 23 de junho do ano passado, um ano. Qual foi a virtude que adquirimos e o vício que corrigimos? Qual foi? Você é a prova disso para si mesmo, que não é raro acontecer de ir ao confessionário com os mesmos pecados. E se acusar das mesmas coisas. Não obstante, viva aí multiplicando a atividade religiosa. Mais uma peregrinação, mais um rosário no dia, mais uma comunhão, mais a devoção a mais um santo, a leitura de mais meia dúzia de livros. Ah, que coisa, né? E daí, do ano passado até agora,
de 23 de junho de 2018 até 23 de junho de 2019, qual foi o vício que você corrigiu e a virtude que você adquiriu? Qual foi? Porque estamos cuidando da aparência religiosa, do lado de fora das coisas. E no fim das contas, ao fim e ao cabo, os que tinham vaidades mundanas agora têm vaidades religiosas. É só trocou o tipo. Os que eram muito vaidosos para as coisas do mundo, agora são vaidosos das coisas de Deus, mas sempre vaidosos, lá fora ou aqui dentro. Então não se iludam, senhores. Lembrem bem que todas estas coisas servem ao enfermo que reconhece a sua enfermidade. E não ao que se convence de que nada tem a temer e que está tudo bem, porque afinal de contas a doença ainda não estourou na flor da pele, não apareceram ainda as pústulas, não saíram as feridas, então está tudo bem. Peçamos ao bom Deus, senhores e senhoras, esta sabedoria, porque por falta dela tem gente caindo, tem gente tomando tombo feio, gente de comunhão diária, tombo feio. Compreenderam bem? Então cuidado, o demônio oculto está esperando aquele estado de convencimento final em que você, de fato, não prestando mais atenção no que se passa do lado de dentro, está complacente, se sente complacente, satisfeito com o que se dá do lado de fora, do lado exterior, achando que você é o que você parece. Que você é o que você parece. Permanecem em nós aqueles focos de incêndio, não devidamente apagados até o presente momento pela mortificação e pela penitência, porque afinal de contas estamos tão ocupados com tanta atividade religiosa que também não temos mais tempo para mortificação e penitência. Há coisas mais importantes a fazer na igreja do que mortificações e penitências. Então esses focos de incêndio que queimaram a nossa vida lá fora, nos vícios, nos pecados, nos males, nos erros, estão aí, na ordem do dia, ainda que como brasas escondidas debaixo de várias camadas de cinzas, mas estão aí. Talvez eu precise comungar mais vezes. Talvez eu precise me associar a um outro grupo, trocar de grupo, vou lá para aquele outro grupo. Talvez eu precise ler aquele autor espiritual, vou ler mais um livro. Então, são como o apóstolo São Paulo que dizia daqueles que lutam dando um murro no ar. Lutam esmurrando o ar. Imagina. Nós não podemos ter a ilusão do apaixonado sectário. Do apaixonado sectário. De achar que agora porque somos católicos tradicionais, ligados à liturgia tradicional da igreja e à tradição doutrinal da igreja, estamos blindados.
Não, Senhor. Também estas coisas que a providência divina devolveu aos católicos, também a tradição que, de certo modo, na sua integralidade foi devolvida aos católicos, também ela tem razão de meio, não fim em si mesma. Meu irmão, não adianta nada você ser tradicional e depois de 3, 4, 5, 6, 10 anos de tradição, de missa tradicional, de doutrina tradicional, voltar ao confessionário sempre com as mesmas misérias. A coisa está errada. O que tem razão de meio está sendo tratado por você como se tivesse razão de fim. Também estas coisas nos foram dadas, nos foram devolvidas para a emenda de nossa vida, para a correção de nossas almas, para a purificação de nossas vontades, ainda em algum grau reféns dos nossos antigos vícios, das nossas antigas paixões. Depois chegou a notícia, fulano desistiu, desistiu. Fulano trocou, voltou não sei para onde. Não quer mais saber, largou tudo. Eu espero que quando chegar notícias dessa natureza aos nossos ouvidos, que não sejam a notícia do nosso caso, mas de outros, de terceiros, a gente já tenha, que nos sirva de aviso do que nos espera mais adiante, caso vivamos tão somente preocupados com a exterioridade, com o lado de fora. Nos espera uma traição qualquer. Vamos trair o nosso Senhor e a igreja. É isso que nos espera. É isso que nos espera. Então é preciso lembrar, senhores, mais uma vez insisto, repita-se. É preciso lembrar que todas estas coisas que estão à nossa disposição, com abundância, tudo o que nos foi dado e devolvido, também as práticas antigas, estas oriundas da tradição, costumes, hábitos, símbolos, vestes, tudo isso tem razão de meio, não de fim. O termômetro para você saber se há um processo dessa natureza em desenvolvimento no seu caso, é só prestar atenção no seu exame de consciência, nas coisas que a tua consciência diz a você, a respeito do que você fazia antigamente e não faz mais, das coisas que você fazia antigamente e continua fazendo. Tomem bastante cuidado, filhos. E não se assustem. Chegou a notícia, nossa, fulano largou tudo, não quer mais saber de nada, não vai mais em missa, não reza, fez tábua rasa de tudo que ouviu, de tudo que aprendeu, de tudo que jurou. Então vocês já sabem o porquê. Cuidou muito dos galhos, da folhagem, do tronco, e não do verme que ruía a árvore por dentro. Veio o vento e a árvore tombou. Por isso é preciso ter, filhos, olha aqui, uma consciência humilde das nossas imperfeições e da nossa paixão ou das nossas paixões dominantes. Ira, gula, luxúria, preguiça. Ter a consciência, não ter medo. Como pode o médico tratar o doente que não reconhece que o é? O médico mostrou o diagnóstico aqui, tá, olha, um problema aqui.
Aí o exame deu que você tem. Não tenho isso, não tenho. Eu não sinto nada, eu não tenho. Que remédio, que medicina pode dar jeito num doente teimoso? Que agora se acha investido de autoridade para salvar o mundo, enquanto esquece de se salvar. Vai salvar o mundo, a igreja. Conheci gente que dizia que ia salvar a igreja. Imagina. Vou salvar a igreja. Nós vamos salvar a igreja. Meu filho vai me dar sua vida. Pedimos à Santíssima Virgem Maria, terminando esta reflexão, esta meditação, senhores, que nos dê esta luz, que rogue por nós e alcance de nosso bom Deus a luz necessária, que é a coisa mais importante a saber, não é? Qual é a principal ciência para um homem que efetivamente quer andar com Deus? Conhecimento de si. Não é esta oração que Santo Agostinho fazia? Senhor, que eu me conheça para te conhecer. Mas que utilidade tem o Salvador do mundo e os meios que Ele deixou no mundo e na igreja para salvar aqueles que recusam conhecer a necessidade que tem da salvação? Senhor, que eu me conheça para te conhecer. Essa é a principal ciência, que vai nos levar efetivamente a um estado de grande humildade, e Deus ouve os humildes. Santa Teresa diz que a humildade é a verdade, Deus ouve os humildes, diz as Escrituras Sagradas. E nesse estado, então, os meios todos farão o seu trabalho, o seu efeito salvífico, salvador. Mas enquanto continuarmos do lado de fora admirando a árvore bonita, frondosa, olha aí, e não considerarmos o verme que lhe rói por dentro, corremos sério risco. Haverá um vendaval, e a árvore vai cair. Pode demorar, talvez anos, não sei, mas ele vindo, a árvore cai mesmo. Considerem atentamente este alerta, senhores, considerem, por favor, precisamos destas coisas, porque eu digo isso me incluindo como primeiro. Falo em meu nome e em vosso nome, aquela que era a oração, sem sombra de dúvida, mais autêntica de São Filipe Neri. Jesus, cuidado comigo, que eu te traio.